Boa noite, Boa Liliane. noite, gente. Boa noite. Boa noite, Dilson. Pai Generosa, boa noite. Já está em casa? Estou vendo o Valdir. Cheguei agora mesmo. Graças a Deus. Oh, que beleza. Eu estou sem imagem. Graças a Deus. Por quê? Porque eu esqueci de ligar a câmera no botãozinho aqui. Vou ligar agora. É isso. Oi, Dilson. Oi, tudo bem, Terezinha? Bem, e você? Bem, obrigado. E o Denilson, como é que vai? Bem? Tá bem, trabalhando. Chega meia-noite. Que beleza. Isso é muito bom, né, meu? Graças a Deus. Liliane, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Boa noite, Dilson. Boa noite, Walter. Tudo bem? Oi, boa Graças a noite. Deus. Boa noite, Liliane. E a Renata, tá boa? Renata tá, ela vai chegar agora mesmo. Aí, agora mesmo ela chega. Dilson, Oi. nunca vi um Araxá fazer tanto frio que eu passei lá. Lá é bem Mesmo mais frio que aqui, né, com gente? 3 blusas, 3 cobertor bravo, e ainda aquele tava de frio, gente. De manhã, de tarde, de noite, não passou. Lá é bem mais frio que aqui. Muito. Essa hora lá já está frio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Shebna. Boa noite. Boa noite, Edna. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, minha gente, são 19h30, então eu vou fazer a prece inicial já para a gente começar, né? Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por nós estarmos aqui participando desse estudo, né? Vamos agradecer aqueles nossos amigos que vêm do espaço para nos ensinar ou para estudar conosco. Vamos também agradecer a tudo de bom que Jesus nos permite, não é? Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, Espírito Guardião, por o trabalho que ele tem tido conosco. E também, né, vamos pedir a Deus que derrame as suas bênçãos para todos aqueles que se encontram necessitados dela, aqueles que se encontram enfermos do corpo e principalmente aqueles que se encontram enfermos da mente, né, com ódio destruindo o seu coração. Então, em nome de Jesus, declaramos aberto o nosso estudo de hoje com a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores e devedores. Não nos deixeis cair-nos em novas tentações, mas livrai-nos da prática do mal hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, então, né? Dando sequência aonde nós paramos, né? Deixa eu ver aqui, onde é que está minha setinha, ixi. Eu não estou vendo a minha setinha, meu Deus. Será que eu estou ficando meio ceguinho aqui? Eu estou a setinha mesmo. Dilson, depois que o senhor achar, o senhor me fala que página que nós estamos, que isso aqui eu sempre não consigo encontrar. Tá certo. Da FEB é 413. 413. Obrigada, sério. Pensei que você não tivesse. 413. Obrigada. Senhor, porque o senhor ele está lá no céu, lá vigiando nosso estudo, né? Alguém tem o livro da Edicel e pode me falar a página? Porque esse aqui não ficou marcado.
Então, O meu é céu. 283. O da Liliane é igual ao seu. Qual que é, Liliane? Meu é esse. Liliane, qual é a página que está no seu livro? É 319. Ah, tá. E que parágrafo você consegue? Ah, eu achei a setinha agora. É porque a setinha da Renata é muito pequenininha, muito delicada. Por isso eu não achei. Eu estava procurando a minha setinha, que é rabiscada. Então, vamos pedir mais uma vez, então, para a Liliane, para ela iniciar ali, observe-se que em tudo isso, nada há de grosseiro e de banal. Vamos lá, então. Observe-se que em tudo isso, nada há de grosseiro ou de banal. É uma série de raciocínios sofísticos, encadeando-se com aparência de lógica. Nos meios empregados para o embair, há realmente uma arte infernal. Se nos tivesse possível relatar todas essas manifestações, ver-se-ia até que ponto era levada a astúcia e com que habilidade para isso eram empregadas palavras melífluas. O espírito que representava o papel principal nesse negócio dava o nome de François de Lois, quando não se cobria com a máscara de um nome respeitável. Mais tarde viemos a saber o que esse tal de Lois tinha sido em vida. Assim, nada havia que admirar em sua linguagem. Mas, no meio de todo esse arranzel, era fácil reconhecer um bom espírito, que lutava fazendo de quando em quando ouvir algumas boas palavras, de desmentido dos absurdos do outro. Havia um combate, mas, evidentemente, a luta era desigual. O moço se achava de tal modo subjugado, que sobre ele a voz da razão era impotente. Notadamente, o espírito de seu pai lhes fez escrever as seguintes palavras: Sim, meu filho, coragem. Sofres em uma rude prova, que será o teu bem no futuro. Infelizmente, no momento, nada posso para fazer para te libertar. Isso muito me custa. Isso muito me custa. Vai ver Allan Kardec, escuta-o, ele te salvará. Efetivamente, o Sr. F. veio procurar-me. Para começar, reconheci sem dificuldades a influência perniciosa sobre o que se achava, quer nas palavras, quer nos certos sinais materiais, que a experiência dá a conhecer e que não nos podem enganar. Voltou várias vezes. Empreguei toda a minha força de vontade para chamar os bons espíritos por seu intermédio, toda a minha retórica para lhe provar que era vítima de espíritos detestáveis, que aquilo que escrevia não tinha senso, além de ser profundamente imoral. Para essa obra de caridade, juntei-me a um colega, o Sr. M.T., e pouco a pouco conseguimos que escrevesse coisas sensatas. Tomou aversão àquele mau gênio, repelindo-o por vontade própria, cada vez que tentava manifestar-se. E lentamente, os bons espíritos triunfaram. Para modificar suas ideias, seguiu o conselho dos espíritos, de entregar-se a um trabalho rude, e que lhe não deixasse tempo para ouvir as sugestões más. O
próprio Dilois acabou confessando-se vencido e exprimindo o desejo de progredir em nova existência. Confessou o mal que tinha tentado fazer e deu de provas de arrependimento. A luta foi longa e penosa e ofereceu ao observador particularidades realmente curiosas. Hoje o Sr. F sente-se livre e feliz. É como se tivesse deposto um fardo. Recuperou a alegria e agradecendo-nos o serviço que lhes prestamos. Algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. Realmente, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade nesse mundo, onde gostaríamos de encontrar apenas seres perfeitos. Desde que assim nada podemos fazer. É preciso tomar as coisas como elas são. É a nossa própria inferioridade que faz com que pululem ao redor de nós os espíritos imperfeitos. As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores, como acontece nos mundos mais adiantados. Enquanto esperamos, e desde que nos achamos ainda nos subterrâneos do universo moral, somos advertidos, cabe então pormos-nos em guarda e não aceitar sem controle tudo quanto nos dizem. À medida que nos esclarece, a experiência deve tornar-se circunspectos. Ver e compreender o mal é um meio de nos preservarmos contra ele. Não seria 100 vezes mais perigoso ter ilusões quanto à natureza dos seres invisíveis que nos rodeiam? O mesmo se dá entre os homens, pois diariamente nos achamos expostos a malevolências e às sugestões pérfidas. São outras tantas provas às quais a nossa consciência e a nossa razão nos oferecem os meios de resistir. Quanto mais difícil foi a luta, mais será o mérito do sucesso. Quem vence sem perigo triunfa sem glória. Essa história, que infelizmente não é a única do nosso conhecimento, levanta uma questão muito grave. Perguntar-se-á, não é um aborrecimento para esse moço ter sido médium? Não terá sido tal faculdade a causa da obsessão de quem foi vítima? Numa palavra, não será uma prova do perigoso das comunicações espíritas? Tá bom, né? Tá. Eu tentei falar com você, mas meu microfone estava desligado. Então, tá muito bom, tá? Uhum. Então, ele fala aqui que ele teve que passar por uma prova, né? Teve que ter coragem, né? Que seria importante para ele, né? Teve sofrer um de prova, né? Comenta aqui, né? As dificuldades, né? São importantes, né? Para a pessoa enfrentar. Tem os espíritos que querem influenciar, né? E aí ele fala aqui que Dilois, né? Que ele queria, né? Eu assim, não concentrei muito aqui, você pode comentar aí, Gilson. Muito obrigado, Miguel. Você vê que esse texto aí ele é escrito todo em primeira pessoa pelo Allan Kardec, né? É um ponto que a gente deve verificar. E ele está nos jogando, mais para frente, no fim aí, uma pergunta, né? Se as comunicações mediúnicas podem nos fazer mal, né?
por que a gente continua com elas, né? Mas a resposta vai vir no próximo texto aí que a gente vai ler. O mais interessante, que a gente não pode deixar passar, é no penúltimo parágrafo que você leu, o Kardec falou o seguinte: algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. Realmente, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade nesse mundo, onde gostaríamos de encontrar apenas seres perfeitos. Desde que assim é, nada podemos fazer. É preciso tomar as coisas como elas são. É a nossa própria inferioridade que faz com que pululem ao redor de nós os espíritos imperfeitos. Né? Então, o que acontece? Quem atrai esses irmãos aí, essas pessoas aí, somos nós mesmos. Né? Nós é que ainda não burilamos o nosso caráter, nós burilamos, às vezes, os nossos atos aqui em sociedade. Mas o nosso caráter verdadeiro, que é aquele que abriga dentro do nosso espírito, nós não burilamos ainda. Né? Então, como os espíritos, alguns espíritos conseguem ver aquilo que a gente tem por dentro, né? E não, devido às condições espirituais dele, né? Do corpo espiritual, então a gente não pode reclamar por que o obsessor vem para nós, né? Na verdade, nós é que atraímos ele. Não, ele não vem assim, bater muito de raro, bater na nossa porta, por uma coisa que a gente, às vezes, tenha feito aí num passado distante, né? Mesmo porque o que fica na carne, né? Dificilmente ele vai gravar ali fundo no espírito, né? O espírito ele tem a capacidade de esquecimento muito grande, né? Lógico que pode acontecer outras coisas, né? Outros problemas aí, estão todos eles bem documentados na literatura espírita, né? Mas, via de regra, eles são exceção, e não o comum, né? Não a regra. Geralmente, somos nós que atraímos aí, com a nossa imperfeição, esses irmãos também imperfeitos como nós, né? Que vêm se atrair por nós. Um espírito muito elevado, né? Se acercar de nós, às vezes ele consegue ficar pouco tempo, né? Que os nossos problemas, a não ser que eles sejam realmente um espírito muito elevado e compreenda tudo, né? Tem uma capacidade de entendimento muito grande, né? Mas vai ver falhas tão grandes no caráter nosso que realmente ou ele vai ficar com dó, né? Ou ele vai achar que nós, então, ainda temos muita coisa que fazer, né? É o que eu tinha para dizer, né? E vamos abrir aí, ver se o Walter, a Edna, quer dizer alguma coisa, né? Tem outra pessoa também. Dilson, a escrita não é brincadeira, é coisa muito séria. Veja, os escritores no planeta. Raramente um escritor já começa aos 20 anos de idade a escrever brilhantemente. São os gênios. Os gênios já chegam aos 20 anos escrevendo brilhantemente. A maioria dos escritores não, eles apanham muito. Eles vão melhorando com o tempo. Vão escrevendo, reescrevendo. Depois eles não gostam das primeiras obras, vão gostar das outras obras que vêm mais tarde, por causa da experiência, da multiplicidade de ideias. Os escritores da Terra. Então, o médio é a mesma coisa. O médio também, se não tem aquela missão aí grandiosa, que já chegam produzindo grandes coisas, e é raro isso, todos vão passar por dificuldades. Eu não vou chamar de obsessão, não. É natural. A mente deles está vazia, eles não têm conhecimento ainda, e os espíritos atrasados chegam. Não é isso? É verdade, né? Eu sempre comento que... Pode concluir, Valtinho, desculpa. Eu já falei. Pode falar. Né, eu sempre comento que nós é que obsidiamos os obsessores. Né? Sempre, se a gente mudar a nossa conduta, né, fazer a nossa reforma íntima, eles vão ver que ele não tem entrada. Então, quem atrai eles somos nós mesmos, nós que obsidiamos eles, para eles chegarem. Ô, Terezinha, eles têm que escrever pelos médicos, para os médicos acreditar que eles não sabem nada, para eles evoluir. Senão, eles não vão evoluir, não.
Então, a maioria médio aceita tudo que vem. Ele não quer mudar nada. Não quer mudar nada. Então, só quando ele começa a aprender a doutrina, o evangelho, mesmo é que vai facilitar os espíritos para escrever. Isso eu estou falando no espiritismo. Hã? Não adianta ser só bom, não. Nós precisamos ser sábios. Verdade. A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais alguém querendo fazer alguma consideração? Não? Então vamos pedir para a Ivonete, que ela está aqui à direita da nossa querida Liliane, para ela começar. Nossa resposta é fácil. E pedimos que meditem cuidadosamente. Nossa resposta é fácil. E pedimos que meditem cuidadosamente. Não foram os médios que criaram os espíritos. Esses existem de todos os tempos e de todos os tempos exerceram sobre os homens salutar ou perniciosa. Para isso, pois, não é necessário ser médium. A faculdade medianímica não lhes é mais que um meio de manifestar-se em falta Em falta dessa faculdade, agem de 1001 outras maneiras. Se esse moço não fosse médium, nem por isso ter-se-ia subtraído à influência desse mau espírito, que sem dúvida lhe teria feito praticar extravagâncias, as quais teria sido atribuído a qualquer outra causa. Infelizmente para ele, a sua faculdade de médium, permitindo que o espírito se comunicasse por palavras, por essas palavras os espíritos se atraiu. Elas permitiram conhecer a causa do mal, que poderia ter tido consequências funestas, e que, como se viu, nós destruímos por meios muito simples, irracionais e sem exorcismo. A faculdade medianímica permitiu ver o inimigo. Se assim nos podemos exprimir face a face e combatê-lo com suas próprias armas. Pode-se, pois, dizer com absoluta certeza que foi ela quem o salvou. Quanto a nós, fomos apenas um médico que, tendo julgado a causa do mal, aplicou o remédio. Grave erro seria pensar que os espíritos não exercem sua influência senão por comunicações verbais ou escritas. Essas influências é constante e a ela, tanto quanto aos outros, acham-se expostos aqueles que não acreditam, pois não têm contrapeso. A quantos atos, infelizmente, não somos levados e que teriam sido evitados se tivesse tido um meio de nos esclarecermos. Os mais incrédulos não se apercebem de que dizem uma verdade, quando em relação a um homem que se desencaminha, proclamam, e o seu mau gênio que o empurra para o seu mau gênio que o empurra para a perdição. Regra geral: quem quer que obtenha más comunicações espíritas, orais ou escritas, acha-se sobre a má influência. Essa se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não seja médium. A escrita fornece
assegurarmos da natureza dos espíritos que atuam sobre eles e se os combater, o que se faz com tanto maior sucesso quanto mais é conhecido o motivo que o leva a agir. Se ele for bastante cego para não compreender, outros podem abrir-lhe os olhos. Aliás, não é necessário ser médio para escrever absurdos. E quem nos diz que entre todas essas elucubrações ridículas ou perigosas, não haverá algumas cujos autores são impulsionados por espíritos malévolos? 3/4 de nossas ações más e de nossos maus pensamentos são fruto dessas sugestões ocultas. Perguntar-se-á se teria feito cessar a obsessão caso o senhor F não fosse médico? Certamente. Apenas os meios teriam diferido conforme as circunstâncias. Mas então os espíritos não teriam podido encaminhá-los para nós, como o fizeram. E é provável que a causa tivesse sido posta de lado, de vez que não havia manifestação espírita ostensiva. Toda criatura de boa vontade e simpática aos bons espíritos pode sempre, com o auxílio destes, paralisar uma influência perniciosa. Dizemos que deve ser simpática aos bons espíritos, porque se ela atrai os inferiores, é evidente que lobo não caça lobo. Ô, Ivonete, pode parar por aí. Pode dizer o que você achou desses parágrafos aí? O que eu entendi foi que o médium sofreu a influência, mas nem ele não precisava ser médium para ele sofrer aquela influência dos espíritos, né? Ele poderia não ter a mediunidade e ele seria influenciado de alguma forma. E que não é que os espíritos sempre existiram, né? A influenciação dos espíritos dos homens sempre existiram. Não é só naquelas pessoas que são médios. E as pessoas que escrevem, o médium que escreveu coisas erradas, porque o espírito ditou para ele, né? Coisas absurdas. Existem escritores que também, eles podem não ser médios, não trabalhar na mediunidade, mas eles também podem escrever coisas ridículas e está sendo influenciado por espíritos, e eles podem não ser médios também. Aí agora você explica o resto mais importante, viu? Eu não sei explicar direito igual vocês. Bom, alguém quer fazer algum outro comentário aí a respeito disso aí? Eu queria um esclarecimento melhor, porque a gente ouve muito os próprios médiuns falar que sofre por causa da mediunidade. Ou então, quando alguém fica obsidiado ou adoece, uma doença desconhecida, eles falam que é a mediunidade, que é por causa da mediunidade. Então, fica parecendo que mediunidade é uma coisa ruim, né? A pessoa está sofrendo porque é médium. Agora, o Allan Kardec está explicando que sofre porque atraiu, né, espíritos inferiores para o lado deles. Seria assim? Olha, Edna, particularmente, eu acho que questão de sofrimento é uma coisa muito pessoal, né? Então, eu posso dizer que eu sofro um pouco por causa da mediunidade, porque eu tenho que ir no centro receber mensagem, e eu queria ficar até a sexta-feira tomando cerveja.
né? Mas isso aí não pode ser considerado um sofrimento, né? Não pode ser considerado uma bênção que eu fico lá com boas companhias, coisa que às vezes eu não ficaria se eu ficasse em outro lugar tomando uma cervejinha, né? Então, é um sofrimento para o meu lado ruim, mas é uma coisa boa do meu lado bom, né? A gente nunca tem só o lado bom, nós estamos aqui na Terra, mergulhados aqui, chafurdados nessa animalidade, nós temos, sim, muita coisa que melhorar, né? Todos nós. Agora, a verdade é o seguinte, é como o Kardec mesmo citou um ditado, né? Um aforismo popular, por exemplo, o lobo não caça lobo, né? Para caçar um lobo precisa de um cachorro, não de um lobo, né? Precisa do lobo bonzinho, né? O cachorro vai até certo ponto, depois de certo ponto ele para, né? Ele não tem aquela condição do lobo, aquela animalidade toda, né? Embora seja um animal, ele é mais gregário, ele já está cooperando com outro ser que não seja ele, né? No caso, o ser humano, né? Então, vamos citar outro aforismo, outro ditado, né? Que é o seguinte, é igual sapato, né? Cada um sabe onde aperta o seu, né? Essa é a verdade. Então, é o que eu posso pensar, né? E o que o Kardec tá fazendo é usar esse caso desse senhor aí para rebater aquelas pessoas que, naquela época, falavam que mediunidade era uma coisa ruim, que colocava a pessoa louca, que colocava a pessoa em condição biruta, que ele ficava assombrado, né? Que ele está dizendo que não, que, na verdade, nós sabemos disso. Se fosse só médium que ficasse médium ostensivo, né? Porque médium também somos todos nós, né? Se fosse só médium ostensivo que ficasse obsidiado, né? Estava resolvido o problema da humanidade. Né? Era só um pouco, uma parcela aí, uns 10%, 20%, sei lá, né? Mas como todos nós somos médiums, ninguém vai escapar do contato com os espíritos se largar de trabalhar na mediunidade ostensiva, né? Pelo menos esse é o meu pensamento, né? Então, quem quiser falar alguma coisa, está liberado aí, né? E também é mais fácil a gente jogar a culpa nos espíritos do que pegar a nossa parcela de culpa, né? Não estudar, estou sempre mal-humorada, sempre xingando, sempre mal acompanhada. Quer dizer, eu estancar as portas e sempre é culpa do outro. Isso é muito típico do ser humano, né, gente? Eu gostaria de dar um destaque aqui para o alerta, né, que o Kardec está nos convidando. Porque aqui trata-se de casos de médiuns, né, vamos falar médiuns ostensivos. E aí ele diz que seria grave erro acreditar que os espíritos somente exercem sua influência através de comunicações escritas ou verbais. Essa influência se dá em todos os momentos e a ela, tanto quanto os outros, serão expostos àqueles que não creem nos espíritos. Bom, o que é esse alerta aqui? Hoje nós vimos aí os diversos médiuns, principalmente psicógrafos, psicofônicos. Mas vamos sair um pouco desses médiuns ostensivos e vamos partir para oradores, palestrantes, né, que leem, que estudam, fazem determinadas interpretações, vêm a público e dão aulas. Às vezes, eles podem estar sendo influenciados por maus espíritos, ou por espíritos que querem denegrir até a própria doutrina. E eles vêm, às vezes, com muito requinte, e nós acreditamos. A ponto de falarmos aí a todos os cantos, fulano falou isso numa palestra, ciclano falou aquilo. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Até mesmo porque nós, ao analisarmos, estamos sujeitos a erros também. De repente, o errado somos nós, ou eu aqui analisando o que a Terezinha palestrou, né? Terezinha, famosa oradora espírita, né? E que tem conhecimento da doutrina, porque não fala, quem não tem conhecimento, no bom dia já fala bobagem, né? Agora, a pessoa que tem conhecimento
e pode nos enganar, pode estar sendo usados. Né? E entre nós mesmo, entre nós, grupinho pequeno, vamos diminuindo as escalas. Estuda aqui, lê uma coisa ali, porque há 100 anos que eu estudo e fala e acha que, né, que está falando o que é ponto final. Né? Sendo que o Kardec mesmo já diz, a doutrina não acabou aqui. Né? Oh, sério? É muito cuidado nisso aí. Eu acho interessante esse alerta aí. Sério? Eu vou complementar o que você falou aí, sobre os oradores, comentaristas. Quem comenta evangelho de 5 minutos, 10 minutos também. Nós todos temos responsabilidade. Então, a doutrina espírita convida todo mundo para evoluir. Não é porque você vai ser médium, vai escrever, vai trabalhar de cura, que você não precisa de aprender nada. Isso é um grande erro dos espíritas, principalmente dos médios, né? Agora, tem uma coisa. Quem fala, se não estiver gravando, vai ficar na memória de cada um que está ali. E vai passar. Vai ficar algumas frases. Agora, quem escreve e imprime jornal ou imprime livro, vai ficar anos e anos. Então, o perigo é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Entende? Todos os dois são graves, mas o que escreve, que imprime livro, imprime jornais, mensagens, distribui, a responsabilidade é maior. Ninguém é proibido de distribuir nada, mas nós somos muito mais responsáveis do que alguém que prega. Quando você tem uma página que fica. Pode ser boa ou ruim, ela vai chamar atenção. Porque a maioria do público é ignorante, qualquer coisa para eles é bom. É sério. Olha, Walter, nós todos devemos nos compenetrar da nossa responsabilidade aqui, porque o nosso estudo humilde, nós publicamos no YouTube, né, fica lá publicado no YouTube, todas aquelas 10 pessoas ou 12 que seguem a gente, né, podem ser prejudicadas. Agora nós estamos ficando... É por isso que eu falei, agora estamos registrando o digital, né? Vai ficar nos anais da cibernética, né? Eu gostaria de aproveitar o exemplo que o Walter deu aí, né? Principalmente no nosso nível, né? Vamos falar assim, de comentários do Evangelho, comentaristas do Evangelho. Quando nós chegamos lá no centro, 5 minutinhos, 10 minutos, 15 minutos, comentamos o Evangelho. É bom que, depois de comentarmos, nós façamos uma autoanálise do que nós falamos. Para ver se, gente, será que eu faltei com bom senso ali? Será que... eu estou falando isso porque ocorreu agora, sexta-feira passada, né, comigo. Eu fui fazer o comentário do Evangelho, aliás, fui para só esperar o Dilson terminar a psicografia, porque os comentaristas já tinham concluído, e eu fui falar alguma coisa lá de amor de Deus e tudo, e eu uma hora citei, falei, olha, Deus ama até o vírus, como ama o Cristo. Né? E depois, que eu cheguei em casa, eu falei, caramba, só eu, fora a Renata, eu não sei quantas pessoas ela anotou, só eu anotei 3 pedidos de parentes que faleceram com a Covid. Aí depois eu falei, caramba, eu não devia ter falado do vírus. Não falei mentira. Deus ama mesmo, é o princípio inteligente que está ali no vírus. Mas não precisava ter falado. Né? Porque pode ter tocado. Como é que essa pessoa lá recebeu? Ou as pessoas que estavam ali pedindo carta de familiares que desencarnaram por motivo da Covid. Então, são coisas que a gente precisa exercitar. Mas aí não foi intenção, né, Célia? Eu penso assim, quem vai comentar evangelho tem que ter muita humildade. Porque se a pessoa vai comentar evangelho com aquele desejo de encantar quem está ouvindo, de ser admirado, então isso é vaidade. E às vezes a pessoa vai com essa intenção, aí sim, aí é perigoso. Né? Mas se a pessoa está de boa intenção, a pessoa está com simplicidade, vai falar a doutrina. Agora, eu percebo que pessoas que falam muito tempo,
acaba no final repetindo ou falando bobagem, viu? Boa noite, gente, de novo, né? Vamos retornando, né? Retornando aqui. Vamos pedir para a Edna concluir o raciocínio dela, né? Eu estava falando, a gente tem que ter cuidado, que às vezes a pessoa quer falar muito tempo, os recursos acabam, e a pessoa começa a falar coisa aí da própria vida, coisa da terra, coisa que não tem nada a ver com o espiritismo. Para preencher tempo, né? Para falar por mais tempo, né? E também tem que ter humildade. Falar o que ele está falando, não começa a inventar, não, senão não dá certo, né? Eu presenciei, por exemplo, também, alguém fazendo um comentário, também numa psicografia, as pessoas estavam lá para pegar mensagem, as pessoas tinham morrido de Covid. E a pessoa falando, a pessoa comentando o evangelho, falando, não, porque as pessoas que morreram de Covid, porque não usaram máscara, porque não tomaram cuidado. Aí eu falei, gente, né, isso aí é difícil, né, para o familiar que perdeu a pessoa com Covid, escutar isso daí, mas é diferente. Eu acho isso aí muito importante. O senhor acha que não tem nada a ver, que Deus ama ouvir, que Deus então que ama tudo que é necessário para nós. Então, isso é diferente. Mas eu acho que esse comentário que a pessoa morreu porque não usou máscara, porque não teve cuidado, eu acho que esse aí foi pesado. Esse aí, pra quem... É suicida, né, Terezinha? Ela que é suicida. Não, é a mesma coisa quando chega um obsediado para nós e a gente diz, a culpa é sua. Você chamou o cara, agora você despede ele, manda ele embora. Não, mas é complicado, né, gente? Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui não para aprender a errar, né? Isso nós já sabemos. Nós estamos aqui para aprender a acertar. E é difícil, viu, Deus? Uma frase aqui que eu achei interessante, foi Allan Kardec que fala que toda criatura de boa vontade, simpática aos bons espíritos, pode sempre, com o auxílio desses, paralisar uma influência perniciosa. Interessante, né? Nós precisamos ter mais fé, né? Que ele fala, a criatura de boa vontade, né? Ele fala simpática aos bons espíritos, então é uma pessoa comum que está querendo aprender, querendo fazer o bem, então tem influência para paralisar uma obsessão, né? Mas a gente sabe que não é toda obsessão, né? Só tem uma coisa, que essa obsessão vai demorar um tempão. Você vai ter que ter uma grande luta. Vai ter uma grande luta mental e moral. Porque nós somos atrasados e os espíritos perseguem a gente porque não gostam do espiritismo ou porque é uma vingança do passado, né? Então, é uma luta. Então, por isso que nós vamos precisar do espiritismo, do evangelho e da fé, né? Para essa vitória. Para essa vitória, né? Então, é a longo prazo. Agora, os espíritos bons não incomodam a nós, só os atrasados incomodam. Gente, permanece o fato que nós temos muito que aprender aqui para ensinar, né? Então, vamos pedir para a Terezinha, para ela começar ali em resumo e tentar ler até onde e a gente... Tá? Tá certo. Em resumo, o perigo não está propriamente no espiritismo, desde que, ao contrário, pode servir de controle, preservando-nos daquilo a que, malgrado nosso, estamos expostos. O perigo está na propensão de certos médios
para muito levianamente se crerem instrumentos exclusivos de espíritos superiores e na espécie de fascinação que não os deixam compreender as tolices de que são intérpretes. Aqueles mesmos que não são médios podem ser arrastados. Terminaremos este capítulo com as seguintes considerações. Primeiro, todo médium deve prevenir-se contra o irresistível empolgamento que o leva a escrever sem cessar e até em momentos inoportunos. Deve ser senhor de si e não escrever senão quando quer. Segundo, não dominamos os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, não sendo superiores, são bons e benevolentes. Mas podemos dominar e domar os espíritos inferiores. Aquele que não é senhor de si, não o pode ser dos espíritos. Terceiro, não há outro critério, senão bom senso, para discernir o valor dos espíritos. Qualquer fórmula dada para esse fim pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Quarto, os espíritos, como os homens, são julgados por sua linguagem. Toda expressão, todo pensamento, todo conceito, toda teoria moral ou científica que choque o bom senso ou não corresponda à ideia que fazemos de um espírito puro e elevado, emana de um espírito mais ou menos inferior. Quinto, os espíritos superiores têm sempre a mesma linguagem com a mesma pessoa e jamais se contradizem. Sexto, os espíritos superiores são sempre bons e benevolentes. Em sua linguagem, jamais encontramos acrimônia, arrogância, aspereza, orgulho, basófia ou tola presunção. Falam com simplicidade, aconselham e se retiram quando não são ouvidos. Sétimo, não devemos julgar os espíritos por sua forma material, nem pela correção da linguagem, mas sondar-lhes o íntimo, perscrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer fuga ao bom senso, à razão e à sabedoria não pode deixar dúvidas quanto à sua origem, seja qual for o nome com que se mascare o espírito. Oitavo, os espíritos inferiores receiam os que lhe analisam as palavras, desmascaram as torpezas e não se deixam prender por seus sofismas. Às vezes tentam erguer a cabeça, mas acabam sempre fugindo quando se sentem mais fracos. Nono, aquele que em tudo age, tendo em vista o bem, eleva-se acima das vaidades humanas. Espere do coração o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme e o ódio, e perdoa os seus inimigos, pondo em prática esta máxima do Cristo. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. Simpatiza com os bons espíritos, enquanto os maus o temem e dele se afastam. Seguindo esses preceitos, garantimos-nos contra as más comunicações, contra o domínio dos espíritos impuros, e aproveitando tudo quanto nos ensina os espíritos verdadeiramente superiores, contribuiremos cada um por sua parte para o progresso moral da humanidade. Então, até o Sérgio já tinha comentado sobre isso, né? Que sobre aqueles médiuns que não têm a mediunidade ostensiva, que eles também são não digo atacados, influenciados também, né? Que não só aqueles médiuns que são ostensivos, que são influenciados, qualquer um de nós podem ser. Através, por exemplo, uma roda de fofoca, né? Que uma maledicência ali começa uma pessoa comentando, falando mal do outro aqui lá, começa, né? E os espíritos impuros, lógico que vão agir ali, então acaba que todos acabam sendo influenciados. Claro que começou de quem? De nós mesmos. Então, nós somos os maiores culpados. Simplesmente nós atraímos eles, né? E aí que fala que aí comenta sobre esses 9
eu acho que tipo conselhos, né, e explicações que todos os médios devem prevenir-se através dos estudos, estudar para que eles possam ser equilibrados, né, pensando sempre que eles não são donos da razão, mas através do estudo o médium acaba se equilibrando bem, equilibrando mais, né, eu acho que o estudo é importantíssimo para o médium, né. Fala sobre os espíritos superiores, que eles não são dominados, né? E que eles não perdem tempo também, onde eles não são, como é que fala? Onde eles não podem contribuir, porque eles estão tentando ali contribuir de alguma forma. A pessoa não só quer ficar junto com os espíritos inferiores, né, com pensamentos esdrúxulos e tal. Aí o que eles fazem? Eles não vão perder tempo ali. Eles vão procurar um lugar para trabalhar onde serão úteis, né? E eles também, os espíritos como homens aqui também são julgados pela sua linguagem, realmente, né? Através de uma psicografia, através de uma, dependendo da linguagem, ali você vai saber que tipo de espírito que é aquele ali. Né? Tanto que o médium psicógrafo, né, acho que todos eles, não sei disso, você pode falar sobre isso, mas eles sabem filtrar o que pode ser escrito e o que não pode, né? E os espíritos superiores, eles jamais se contradizem, têm sempre a mesma linguagem, né? São sempre bons e benevolentes. E também não devemos julgar os espíritos por sua forma material, nem pela correção da linguagem, né? Aí a gente vai lá no Evangelho, né? Aqueles espíritos, o que são os espíritos bons, benevolentes, né? Os espíritas, não, a gente falando errado, como se reconhece os espíritas, né? Através das suas boas obras, né? Os verdadeiros cristãos através das suas boas obras, os espíritos, né? Através do esforço que faz para tomar suas más tendências e tal. Eu estou falando dos espíritas. E fala dos espíritos inferiores, né, gente? Que eles desmascaram as torpezas, né? Fazem essas coisas que... não, os espíritos inferiores receiam os que lhe analisam as palavras. Então, quer dizer, eles fogem dos espíritos superiores, porque os espíritos superiores sabem quem são eles, acabam desmascarando eles, né? Então, tudo tendo visto bem, né? Larga tudo de lado, as vaidades, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, tudo isso é largado de lado, né? Os espíritos superiores, eles não têm tempo para ficar pensando nisso, né? Eles querem trabalhar, querem, né, aliviar o coração do próximo, o sofredor, né? E é isso aí que eu entendi, gente. É isso aí. Microfone. Desculpa, gente. Demorou a cair a ficha. Walter, você quer falar alguma coisa? O Célio quer falar alguma coisa? Esse negócio de cair a ficha com os espíritos, porque nós estamos com liberdade. Todo mundo acha, não vou ser médium, não, porque eu vou sofrer muito. É nesse sentido. Sofrer para aprender e sofrer para progredir. Nós temos que gostar disso. Você pode se esforçar muitos anos e ser perseguido, receber coisas absurdas, mas você vai discernir e largar aquilo de lado. A humildade vai chegando. E com o tempo você vai conquistando valores. É o tempo. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? Não é assim, só porque faz prece e lê evangelho que já vai dominar tudo. Não é de jeito nenhum. Bom, a prece é a nossa obrigação, né? Nós não estamos fazendo nada de extraordinário. E eu queria chamar a atenção de vocês, né? Vocês já repararam que o Allan Kardec ele evita sempre fazer decálogos, né? Ou ele para um pouquinho antes ou para um pouquinho depois. Ele procura assim, fazer sempre uma coisa para demonstrar humildade, né? Para não
não falarem dele, né, que é uma coisa, que é outra, né? Basta vocês perceberem o estilo de escrever dele, vocês vão ver. O Kardec, eu nunca vi ele fazendo um decálogo mesmo, né? Que seria dar 10 conselhos ou 10 mandamentos, né? Para a gente seguir, mostrando a humildade dele, né? Que os mandamentos superiores vêm de Deus, né? E a gente deve se colocar no lugar da gente. Né? Alguém quer falar alguma coisa, um comentário? A Edna, a Shebna, a Cladinha? Não, eu tô só ouvindo. Tá Não tem nada a certo, né? comentar, não. Muitas pessoas são jovens, né? Às vezes não sabem o que é a expressão cair a ficha, né? Só a pessoa mais velha mesmo que Não, mas caiu a ficha da minha época. Né, Terezinha? Da nossa ainda é, né? Não, mas fala besteira, hein, Xê? Que horror, hein? Gente, outra coisa que também no começo, né, acaba falando sobre a vaidade do médium, né, achando que ele é exclusivo de espíritos superiores, né? Só recebe mensagem de espíritos superiores. Então, aí a fascinação, né? A fascinação do médium, que fala sobre fascinação. É aí sim que mora o perigo, aí sim que está o perigo, a vaidade, né? Achar que só recebe de espíritos superiores. E muitas vezes a pessoa não sabe nada de espiritismo. Eu já vi muitos médiums em vários lugares do Brasil. Não é Uberaba, não. No começo é normal, agora não pode 5, 10 anos de trabalho e, né, continuar na ignorância. Aí que é triste, gente. No começo é normal, a inexperiência e a ignorância. Um ponto importante, né, falar que o médium que escreve, né, para ele sempre procurar participar da reunião mediúnica, né, porque aí ele vai receber espíritos mais ou menos igual a ele mesmo, né, e vai aprender a valorizar aquelas outras coisas que vêm, né, porque vai receber gente doente, gente problemática, né, e gente que está precisando de ajuda, como é o próprio médium, né, que é uma pessoa que está precisando de ajuda. E não ficar só escrevendo, porque isso aí, com o tempo, realmente ele vai achar que é o rei da cocada preta, né? E aí não é bom para ele, né? Não é bom para ninguém, né? Então, minha gente, é isso aí, né? Olha, nós temos aqui o próximo assunto, é na página 322. Qual o outro livro? 429. Do livro da Edicel e na 429 do livro da FEB. Ele pula por assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Um problema moral, né? Vocês querem que a gente comece já esse aqui? Acho que dá para ler 1 ou 2 parágrafos. O que vocês querem? Qual que é a página? Está faltando só 3 minutos, Gilson. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês, né? Acho que nós deveríamos fazer a prece, né? Qual que é a página? 332. Então, vamos passar a orientação para a próxima aqui, até lá, né? A frase não. Vai desligar. Mas vamos. Ó, esse livro aqui, ó, é a página 332. Ok, obrigada. O livro da FEB, inclusive o livro em PDF, para quem está seguindo pelo PDF, é a página 429. Certinho? Então, tá bom. Então, vamos pedir para a Shebna, que não falou nada, prestou atenção, fazer a prece para nós, né, Shebna? Vamos. Então, continuemos com os nossos pensamentos elevados a Jesus, a espiritualidade amiga, e vamos agradecer por mais esse momento que tivemos esclarecimentos, que possamos estar vigilantes das nossas condutas, nos nossos atos,
saber das nossas responsabilidades aqui na Terra, não culpar somente os espíritos pelos nossos atos, pelos nossos equívocos. Que a espiritualidade, que Jesus tenha essa misericórdia de nós, pelos nossos erros cometidos. Pedimos, Senhor, pelas vítimas, pelas pessoas que estão enfrentando o Covid-19, pela equipe médica que está assistindo esses irmãos, que tia Eurípides possa se fazer presente nos hospitais, amparando esses irmãos, fortalecendo a equipe. Pedimos pelos orfanatos, pelos asilos, aos moradores de rua, todos nós, Senhor, que de alguma forma necessitamos da sua bondade, do seu amor, da sua paciência para conosco. E que semana que vem, na quinta-feira, possamos estar reunidos com saúde, com alegria, para mais esse momento de orientação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Damos por encerrado mais um estudo da noite de hoje. E que assim seja. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, bom descanso. Até a próxima. Tchau, até quinta. Tchau. Deus. Boa noite para todos. Boa noite.